Olá pessoal, tudo bem? Então esta aqui é a nossa videoaula sobre o assunto das etapas de construção de uma edificação, né? Conforme vocês têm lá no caderno pedagógico, beleza? Então é assim, lembrando, né, que esse conteúdo aqui ele é complementar, tá? Estou assim apresentando mais imagens, vídeos, uma sequência, fiz uma timeline. Na verdade, eu tenho essa timeline da construção do prédio aqui que vocês já viram, né? E todas as etapas então da construção. Vamos lá ver? E eu quero começar então conversando com vocês sobre a plataforma BIM. O que é a plataforma BIM? É um conjunto de softwares que trabalham em prol de um projeto. Então, nesse caso aqui, é uma edificação, né? Essa imagem que eu coloquei é referente então a um software modelador, pode ser o Revit, ArchiCAD, tá? E eles funcionam na plataforma BIM. O AutoCAD ainda não funciona, tá? É, o forte mesmo é o Revit e o ArchiCAD, né? Aí você tem outros softwares, tem SolidWorks, que é mais para a parte da mecânica, mas também trabalha na construção civil e assim por diante. Então é um conjunto de softwares. E por que eu comecei falando sobre isso? Porque a plataforma BIM, né, como está aí o texto para vocês, é o Building Information Modeling, ou então modelagem da informação da construção. Essa plataforma ainda no Brasil, ela não é a mais utilizada, tá? Esses softwares não são os mais utilizados. Ainda é o CAD, na execução dos projetos, tá? Mas o que acontece? Ele está crescendo. E a economia que a plataforma BIM traz para a construção civil é enorme, é imensa. Então, existe já as grandes construtoras que já possuíam o projeto feito no AutoCAD, né, substituindo por um projeto feito na plataforma BIM, ok? Então, ó, a plataforma BIM não é um software, mas sim a combinação de vários programas, onde em conjunto formam esse sistema de informação. Então, por exemplo, professor, aonde que eu vou baixar a plataforma BIM? Você não vai baixar lugar nenhum. Você vai ter que fazer uma composição de softwares, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, eu estou mostrando para vocês como é uma situação de uma obra, né? A elaboração de um projeto sem a plataforma BIM. Então tem o arquiteto que vai elaborar o projeto arquitetônico, ele envia para o engenheiro residente, esse engenheiro residente vai distribuir para os outros engenheiros, outros profissionais que vão fazer os projetos complementares, como estrutural, hidráulico, pré-incêndio, o elétrico e assim por diante, né? E daí, se finalizado o projeto desses outros profissionais, devolve para esse engenheiro residente, que devolve para o arquiteto. É feita uma compatibilização. Então, vamos supor, houve a necessidade de aumentar o tamanho de uma viga, né? O arquiteto vai ter que adequar o pé direito desse projeto. A questão da laje, até a gente já conversou na live da semana passada, né, sobre laje, a questão de espessuras de laje, né? Então, o estrutural ele vai definir, vai voltar para o arquiteto para adequar então a espessura no projeto arquitetônico. Aí tem que ajustar escada, rampas, entre outros elementos, tá? Aí volta para o engenheiro residente. Aí o engenheiro residente, né, vai distribuir para o engenheiro orçamentista e para o engenheiro de compatibilização, que também pode ser contratado um profissional só para fazer essa compatibilização. Agora com o sistema BIM aqui ao lado. Ó. Então esse engenheiro residente, ele já não está aqui no centro, né? Na verdade, não é que ele foi excluído, ele foi aqui para o lado direito, ó, ele faz parte do grupo ainda. Mas já diminuiu a quantidade de profissionais. Agora eu tenho o arquiteto, que vai ceder esse projeto, né, na nuvem, sempre vai projetar com esse arquivo na nuvem. O engenheiro estrutural vai ter acesso a isso, o engenheiro hidráulico vai ter acesso a isso, o engenheiro elétrico vai ter acesso a isso. Então, o que acontece? Você fazendo um projeto completamente no BIM, você não precisa mais de um engenheiro de compatibilização nem um orçamentista, porque a própria plataforma vai te passar o custo da obra. Tá? Isso é bacana. O próprio engenheiro residente vai poder fazer isso. A compatibilização, na verdade, já não é tão necessária. Claro que pode acontecer alguns problemas, né? De elementos técnicos aí no momento de projetar, mas assim não é mais tão vital. Por quê? Você está trabalhando em 3D, você vai estar trabalhando desse modo aqui, ó.
e todo mundo vai poder acompanhar em tempo real, tá? Então, essa é a grande vantagem da plataforma BIM. Você reduz aí até 20% o custo de uma obra, porque você consegue prever alguns problemas na execução, né? Então, a britadeira não vai funcionar depois de uma concretagem. Sempre eu brinco que se tiver um barulho de britadeira após uma concretagem, significa que alguma coisa na obra deu errado. Beleza? Bom, agora a gente vai para a fase então dos projetos, né? Quais são as etapas de projeto? Então eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem isso tudo, vocês vão estudar nas próximas disciplinas, principalmente no projeto 1, tá? Projeto de arquitetura 1. Mas qual é a diferença de conceito e partido arquitetônico? Isso é uma coisa que os alunos chegam lá no TCC e ainda não tem uma ideia definida, né? Não consegue distinguir qual é a diferença dos dois. O conceito é alguma coisa que a gente não pode tocar, beleza? Então, por exemplo, eu preciso fazer um projeto de um museu para os imigrantes alemães que contem a história dos alemães ali em Blumenau ou Pomerode, né? Qual é o conceito? A história alemã, o povo alemão, tá? Então, eu vou pegar as características da cultura alemã e vou aplicar no projeto. E o que é partido arquitetônico? O partido arquitetônico já é alguma coisa que a gente consegue tocar. Então, são os materiais, as formas, né? Então, vai complementar o conceito, ele vai materializar o conceito. Lembra que eu falei do museu? Então, eu peguei o exemplo aqui, o Museu Hering, né, de Blumenau. Então, ó, o conceito é o quê? A cultura alemã, o partido são tijolos à vista, estrutura em chaimel, tá? Então, a cultura, né, alemã, a gente não consegue pegar essa cultura, porque ela é conceitual, e o partido, então, é o material, são os tijolos, a madeira, né, o sistema construtivo dessa edificação, então, em estilo alemão. Aí, nós vamos para a etapa do estudo preliminar, tá? Do projeto. O que vai ter nessa etapa do estudo preliminar? Nós vamos ter um programa de necessidades, então a gente conversa com o cliente, né? O cliente vai passar qual é o tamanho da casa que ele imagina, qual é o valor que ele tem para investir, quantos quartos, dormitórios, suíte, quantas vagas de garagem, quantas pessoas vão morar. Na verdade, a gente faz um briefing, né, que é uma reunião inicial, e a gente suga tudo do cliente para podermos, então, aplicar isso no projeto, tá? Para a gente levar para o projeto arquitetônico. Antes de levar para o projeto arquitetônico, a gente precisa, na verdade, ir para a prefeitura. Por quê? Aqui, depois a gente levantar o programa de necessidades, ver quais são os ambientes e qual é mais ou menos a estimativa da área, né? Aqui é um exemplo que eu uso com vocês, alunos, tá? Das disciplinas que eu dou aula. Então, por exemplo, deu 99 metros quadrados. Será que eu posso construir essa edificação no local em que ela vai ser instalada, onde está o terreno? Então, eu preciso fazer uma consulta de viabilidade. Vou precisar ir na prefeitura, solicitar, né, quais são os parâmetros urbanísticos. Isso é de extrema importância, os parâmetros urbanísticos, porque, inclusive, vale isso aqui, ó, din-din. Os corretores, tem corretores que cobram para fazer isso para os clientes, tá? Tem corretores que não cobram, tem arquitetos que cobram, tem arquitetos que não cobram, e assim por diante. É até um mercado. Porque quem vai adquirir um terreno para fazer uma construção, para investir, ele quer o maior potencial construtivo possível em uma determinada região, tá? Então é essa consulta de viabilidade na prefeitura que vai te dizer. Só depois de você ter a resposta da prefeitura, depende da cidade, tá? Lá em Cascavel, por exemplo, é online, eu faço na hora. Aqui em Itapema vai até para a parte ambiental, leva uma semana. Acho que Balneário está levando 2, Itajaí é 3, 4 dias, tá? Balneário 2 dias, desculpa. Então, depende muito da cidade. E como Cascavel é online, eu consigo já, daqui mesmo de Balneário, eu pego e consigo fazer essa consulta prévia, consulta de viabilidade rapidinho, tá? Feito isso, então a gente, legal, dá para fazer o que o cliente quer, a gente vai então começar a tratar da arquitetura mesmo, né? Aí nós vamos para a análise das condicionantes climáticas, né? Isso tudo vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês nas próximas disciplinas. A última desse semestre
é conforto térmico, então a gente já estuda a questão do sol. Eu coloquei um croquisinho aqui de exemplo, né? A gente tem o terreno, daí estuda onde o sol nasce, aonde o sol se põe, qual é o vento predominante, qual é o vento reinante e assim por diante. Até rimou, viu? A gente posiciona o terreno ali com as dimensões, vai trabalhando, vai brincando. Essa é a parte da arquitetura que a gente vai brincando, tá? Para criar o projeto. Aqui não entra computador ainda, beleza? Aqui é só conceitual, é questão da mente. Aí nós vamos para um diagrama. Olha só esse diagrama, né? Parece uma coisa de criança. Professor, foi teu filho que desenhou? Não. Aqui é uma setorização de uma residência, olha só. Então nós temos três elementos, né? Nós temos esse quadrado aqui, que é o setor de serviço. Aqui nós temos o círculo, que é o social. E aqui nós temos o triângulo, que é o setor íntimo. Então, eu vou pensar assim, na casa que eu vou projetar, eu quero que o setor íntimo ligue com o social e o social ligue com o serviço. Mas eu não quero que o íntimo ligue com o serviço, né? Quais são os ambientes do íntimo? Então, é o banheiro, né? É um sanitário que fica só para atender os dormitórios, é a suíte, os dormitórios, uma sala de TV. Pode ser que a tua área entre na área íntima uma sala de jogos, tá? Uma churrasqueira. Não vai visita? Eu não gosto de chamar ninguém para ir na minha piscina. Então a piscina fica na área íntima, tá bom? E a social é onde a visita vai acessar. Então é a sala de TV, é a sala de jantar, né? O lavabo, talvez a garagem. A garagem ela é um café com leite aí. Você pode colocar ela em qualquer área, até na íntima, né? Eu não quero que ninguém coloque o carro, nenhuma visita vai colocar o carro na garagem. Mas vai chegar, vai estar. Não, não quero. Então é íntimo. Beleza? E assim por diante. Então a gente começa a criar um diagrama com os setores para poder interligar e assim iniciar o projeto. Olha só, isso aqui é o fluxograma. Então repare que as cores ali do nome dos ambientes são as mesmas utilizadas no diagrama, tá? Aí eu marco aqui o acesso. Então, da sala de TV. Da sala de TV eu vou para a sala de jantar, da sala de jantar ou eu vou para a cozinha, ou eu vou para uma circulação que vai acessar os dormitórios e assim por diante. Então, o fluxograma ela vai demonstrar quais são os ambientes. Aí a gente já está detalhando, né? No diagrama é mais generalizado, que no fluxograma já é mais detalhado. Da onde para onde que eu vou. Legal? Aí eu vou para o croquis, olha só. Comecei a trabalhar com o croquis, começo a distribuir mais ou menos como imagino os ambientes. Aqui ainda não tem nada de volumetria, né? Não sei ainda que tipo de telha que vai ser, que tipo de telhado que vai ser, qual é o formato da casa. É claro que com o tempo, com a experiência, nós arquitetos, a gente já vai talvez buscando esse croquis já conforme a forma que nós queremos, tá? O que a gente já visualiza, que tipo de material que nós vamos usar e assim por diante, mesmo porque entra lá na questão do conceito e das necessidades do cliente e também do partido, né? Sempre com a indicação do norte, do leste, do oeste, para eu saber para onde que esse sol está girando, né? O que a gente faz então é definir mais ou menos como vai ser a questão dos ambientes. Então eu vou setorizar conforme aquelas cores lá do diagrama, ó. Apliquei aqui fluxograma e diagrama. Então eu jogo para leste os dormitórios, né? Porque é o melhor sol que nós temos. Aqui para o norte ficou a sala de TV, sala de jantar. E para o oeste, que é o pior sol, ele ficou então para cozinha e lavanderia. Então, setor de serviço, tá? Repare aqui, ó, que nós temos uma mancha, né, uma mancha vermelha no meio do azul. O que é a mancha vermelha? É o social, no meio dos dormitórios, porque essa casa é simples, né? Tem uma suíte aqui, 2 dormitórios, e esse banheiro para atender a visita, então, ele ficou no meio da área íntima, tá? No meio da circulação. Por isso que se a gente voltar aqui, ó, o social ele está ligado com o íntimo, tá? E com o serviço. E o íntimo não tem ligação com o serviço, ó. Então, não tenho nenhum lugar do íntimo que eu vou para a cozinha ou para a lavanderia. Beleza? Então, isso aqui é a setorização conforme a movimento solar, tá?
Olha só, aí do lado esquerdo aqui não tem nada a ver, tá? Esses projetos eu fui catando aqui e tal para elucidar aí, para ajudar a elucidar vocês a ideia. Então passou lá pela parte da conceituação, aí nós vamos para o AutoCAD, né? Aí vai para o projeto mesmo. E aqui à esquerda, essa figura aqui, ela é um desenho do AutoCAD, do Revit, né? Aí você pode escolher o software que você quiser, SketchUp também dá para a gente elaborar um projeto. E daí aqui que a gente vai adequar, né? Vai saber se vai avançar um pouco mais uma parede para dar uma volumetria, vai começar a trabalhar mais com volume. Pelo menos essa é a metodologia que eu utilizo para projetar, beleza? E assim você vai trabalhando então com a sua edificação. Aqui do lado direito tem uma perspectiva, é um projeto que eu fiz, uma casa em Camboriú. Então, na verdade, o meu escritório, né? E minha esposa. Então, aqui tem ali o jogo de telhados, é um estudo ainda, né? Pode ver que não está renderizado, e a gente já manda para o cliente, né? Nessa etapa, para o cliente ficar sabendo não, para o cliente poder confirmar se é isso ou não que ele quer. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente nem mostra isso para o cliente, porque ele não vai entender isso, tá? E talvez ele vai influenciar na tua concepção de projeto e não vai dar certo. Beleza? Feito então o projeto. Você pode fazer uma arte, né, como esse teatro aqui que o nosso escritório também projetou, um teatro na cidade de Nova Aurora, lá no Paraná. E você pode fazer uma imagem renderizada, né, que é fotorrealística, pode montar uma artezinha para divulgação e assim por diante, é o que as construtoras fazem. Aí, beleza. Liberou o projeto, né? O projeto vai para a prefeitura vai aprovar esse projeto. O que acontece hoje? Algumas prefeituras, como Cascavel, como Itajaí, Joinville, Maringá, que eu conheço, tá? Já é um novo sistema. A gente não manda todo o projeto arquitetônico. A gente vai mandar só o desenho referente à casa dentro do terreno, que é a implantação, e também a situação. O que é a situação? O desenho da quadra e aonde está aquele lote. Só isso, tá? Eles não corrigem mais projeto. Ainda a cidade de Camboriú, Bombinhas, Balneário mais ou menos, e Penha, nessas cidades, então elas precisam de todo o projeto para analisar, vai dizer se o tamanho da janela é o ideal, se está dentro do recuo, se não está, e assim por diante. Beleza? Aí, então, fechou, projeto liberado, foi aprovado, né? Esse é o rito, esse é o que deveria ser, tá? Mas infelizmente muitas vezes não acontece isso. Enquanto o projeto está terminando, o cliente já está com o terreno limpo, já o material já está lá esperando. Bom, mas então tá. O que deve estar acontecendo normalmente? O projeto está aprovado. A gente começa a montar o tapume, então faz o fechamento, né? O que é o tapume, professor? É essa cerca aqui com essa telha, tá bom? Fecha o tapume, né? Coloca a placa do responsável técnico, tem que ter, é obrigado. O CREA, que é o Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos, eles fiscalizam isso. Se você não tiver, você é passível de multa, tá? E eles notificam mesmo. O CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, já não tem nem fiscalização ainda, beleza? Então, eles não fiscalizam, mas a prefeitura também, se for fiscalizar a obra, vai exigir que tenha a placa de identificação de quem é o profissional, quem fez o estrutural, e assim por diante, tá? Quem é o responsável pela execução. Aqui nesse caso é uma obra, um projeto do meu escritório, uma obra da nossa construtora. A gente fez a arte ali também da edificação, vendeu as unidades ali e assim por diante. Aí é feita a limpeza do terreno, né? Você pode ver que eu peguei uma foto de um terreno que foi de um edifício que eu projetei. Estava acompanhando lá a limpeza, porque aqui tinha uma casa, essa casa tinha 1.200 metros quadrados. Os batentes das janelas eram de mármore, tá? Essa casa era de um antigo agricultor lá, um madeireiro, e luxuosa. Fez fila para o pessoal pegar os entulhos da obra lá, tá? E hoje tem o prédio lá que eu fiz o projeto. Do lado ali, né, até tirei uma foto em um outro dia, que o terreno estava mais limpo, ó, terreno com 4.400 metros quadrados. Essa araucária, essa coisa linda, né?
que a gente fez de tudo para manter, mas os proprietários não fizeram questão e virou lenha, né, infelizmente. Tá? Então, limpeza do terreno. Aí é hora de fazer a casa de ferramentas, né? Precisa de um abrigo, tem que ter sanitário para os funcionários, tem que ter um local para refeitório, ter o almoxarifado. Então é preciso fazer uma estrutura e tudo isso é proporcional ao porte da obra, tá? Dessa casa-mata, né? Dessa casa de ferramentas, cada um fala de uma maneira. Provavelmente no Rio Grande do Sul deve ter uma nomenclatura própria, né? Eu estava conversando com o Max sobre a diferença entre gola e boneca, que é um elemento da porta, tá? Lá no Rio Grande do Sul é gola. Aqui nós utilizamos boneca, aqui em São Paulo, outros estados. Beleza? Então, é necessário fazer essa casa, então, que serve de abrigo para os funcionários. Aí, você tem que pedir, então, a instalação de luz e água, né? É muito importante. Se você não tiver a luz, você não consegue trabalhar, porque tem maquita, serra, entre outros elementos, você precisa ali, betoneira, né? Tem que estar tudo na energia, então precisa ser ligado à luz. É fundamental que a luz esteja ali. E a água, ela pode ser com o tempo, né? Mas é interessante que tenha água também até para os funcionários, porque você vai precisar de água para fazer a massa, né? O concreto e assim por diante. Então, logo que vai começar a construção, ou a construtora ou o proprietário tem que, ou quem está executando, né? Vai atrás disso aí para solicitar então a ligação de água e luz. Às vezes a água é provisória, tá, pessoal? Feito isso, né? Vocês podem perceber que praticamente nada é de obra nenhuma aqui. Não tem sequência nenhuma da obra, tá? Eu só fui pegando ali as melhores imagens para poder elucidar aí para vocês entenderem. Aí é feito o gabarito. O que que é o gabarito? É a marcação. Vocês vão fazer o mestre de obras, né, vai fazer a marcação aonde a obra vai ficar. Então, por isso, ele vai pegar um projeto de implantação e vai seguir aquelas medidas que estão ali. A localização, a posição da obra no terreno. Tá? Feitos os gabaritos, aí é feita então a marcação, tá? No chão. Pode reparar esses pontinhos brancos aqui, ó. Olha só, aqui dá para ver bem direitinho que é um triângulo. O que acontece? O estrutural estava dizendo que ali é um bloco triangular com 3 estacas, tá? Então o nosso mestre, né? Ele foi lá através do projeto estrutural, marcou com cal, né? Os pontos aqui para furar. Tem gente que coloca piquete. É uma madeirinha, né, com preguinho, para o cara depois ir com a broca e furar ali. Eu também tinha falado na aula passada que lá eles pegavam um tratorzinho, qualquer coisa. Ó, achei a imagem agora para colocar para vocês. Ó. E vão lá, eles fazem a broquinha e eles furaram ali, acho que uns 50 furos em uma manhã. Tá? Bem rapidinho. Se fosse manual, isso aí ia levar uns 3 meses, eu acho. Tá bom? Então é feito, ó, tem lá o gabarito, né, da obra, pintado com cal aqui o local para furar, então, para fazer as estacas, e depois ainda é feito o bloco de concreto ou a sapata, e daí que vai a viga baldrame e assim por diante. Então aqui, ó, eu quero mostrar para vocês o seguinte, nós vimos, né, como um dos tipos de fundação, na aula passada, a viga baldrame, que a viga baldrame é aquela que fica enterrada, né? Então, olha, repare só nessa imagem. Você tem as vigas baldrames aqui, ó, já com a ferragem, né, colocada dentro da caixaria, que caixaria forma, né? E elas estão sobre o quê? Sobre os blocos de concreto, ó. A parte estrutural, tá aqui, né? Mas, professor, você não falou que isso aqui fica enterrado? Aham. Esse terreno aqui tinha tanto declive que os blocos estavam para fora e depois foi colocado terra aqui e nivelado então para fazer o piso, tá? Então, ó, algumas obras a gente faz isso, a gente não escava para fazer a viga, a gente faz a viga, faz o bloco e depois coloca a terra, tá? Depende muito da questão da topografia. Aqui então eu coloco, né, lado esquerdo tem uma escada aqui, ó. A gente começou a executar, então estava toda a ferragem. Essa é aquela escada que o degrau fica preso na parede, né? Então toda a caixaria montada, né? As paredes vão começar a subir. Esse preto aqui, ó, é a viga baldrame, tá? Mas o que que é esse preto, professor?
é o Neoprene. O que é isso? É tipo uma tinta, é um impermeabilizante. Não vai deixar a umidade subir para as paredes. Então isso é importante, toda vez que as vigas baldrames estiverem prontas, já concretadas, passar esse Neoprene aqui, tá? Para não deixar essa umidade subir para a parede. Feito as paredes, então vem o escoramento da laje, né? Então, olha só, tem já uma viga lá em cima, aqui em cima da parede. O pessoal já começa a colocar essas ripas aqui que vão servir de apoio para a laje. Olha os escoramentos, né? A gente conversou sobre isso. As escoras aqui de eucalipto, né? A gente tinha uma construtora de pequeno porte, então era eucalipto. A gente não utilizava ainda as escoras metálicas, tá? Então, feito tudo isso, para montar a laje, aí é montada a laje, né? Então, treliça pré-fabricada, né? Que é esse cinza aqui, as lajotas de cerâmica no meio, tá? E daí o que você tem que fazer, pessoal? Tem que passar toda a parte elétrica, desculpa. Hidráulica também, deixar já os tubos de queda, né, os tubos que vão descer lá da cobertura, vai ter esgoto, porque aqui é um sobrado que a gente projetou, num condomínio fechado. Então, projetou e executamos, construímos. Então, olha só, tem que deixar o ponto de luz, tudo bonitinho já, né? Tudo arrumadinho e concretar. Ah, esqueci de passar os conduítes para depois ir a fiação elétrica. Perdeu. Vai ter que romper. Aí entra o rompedor, tá? Vai custar caro isso. De tempo, custa caro com o maquinário. Se você não tem o equipamento, você tem que alugar. É complicado. Então tem que estar tudo certinho. Aí é feita a concretagem então da laje, né? Aqui os funcionários nivelando, conforme as guias, né, que eles tinham lá para nivelar a laje. Aqui o caminhão betoneira e a bomba, né, lançadora. Então, para lançar lá na laje, a parte de cima, tá? Feito então concretagem, parede e tal. Aqui até quando eu coloquei essa foto, eu estava pensando, né? Olha só, foi feito um chapisco aqui na parede e depois foi feito o rasgo. Eu não sei por quê, tá? Agora que eu estava reparando isso. Provavelmente o pedreiro lá se empolgou e foi chapiscar, depois houve a necessidade de fazer os rasgos aqui, ó. Então, como é que é feito esse rasgo? O tradicional é a talhadeira, né? A talhadeira, vai ficar batendo lá, tec, 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 tec. Mas as empresas, a gente alugava isso. A gente não tinha. É uma maquita, tá? Agora, macrosa, acho que é macrosa o nome. É uma máquina assim que você segura e vai passando e vai rasgando a parede. Ele vai rasgando mesmo, ele vai fazendo esses rasgos aí. A gente já chegou a alugar a máquina e também a gente chegou a contratar, terceirizar para fazer isso. Que foi um espanhol que morava lá, né? Ele levou essa tecnologia e daí fazia esses rasgos, era muito mais rápido. Então, se você tem pressa, precisa acertar o cronograma, vale a pena alugar uma máquina dessa se você não tem condições de comprar ainda, tá? Então, ó, tem toda a parte elétrica passando aqui, né? Chegando as tomadas, a parte hidráulica, o esgoto e assim por diante. Feito isso, a próxima etapa, então, é fazer o contrapiso, regularizar esse piso. Isso aqui, ó, essa manchinha é a talisca que a gente chama. Aqui tem uma outra, né? Esse aqui são os níveis. Então, o pedreiro, ele com a régua, ele vai nivelando isso, né? Ele vai passando e vai nivelando, igual aqui, ó. Mais ou menos nessa situação. Só que aqui, como é uma laje, não está sendo regularizada ainda, tá? Aqui ele só está dando uma lisada, mas não foi regularizado. Agora aqui sim, aqui ele já está regularizando, ó, pode ver que você tem aqui uma parte mais grossa, né, do contrapiso, e aqui então essa regularização. Provavelmente, ó, ele deixou cair alguma coisa ali, ele foi tirar, né? E para não ficar marcado, então ele está usando esse equipamento, agora esqueci o nome, tá? Fugiu. Para tirar aquela massa que caiu ali, aquela sujeirinha. Feito então o contrapiso, a parte agora é impermeabilizar.
eu coloquei duas imagens aqui para vocês. Por que, professor, duas imagens? Porque aqui à esquerda, ó, depois que tiver feito o contrapiso, é feita essa manta aqui, ó. Tá? A manta pode ser aplicada essa manta asfáltica. É aplicada a manta, né? Ela sobe na parede até uns 20 centímetros, pode ser, até mais, se quiser 50. Quanto mais subir, melhor, né? Mais impermeabilizado vai ficar. E aqui do lado direito, ó, isso aqui é um apartamento diferenciado, tá? É um projeto que a gente fez. Então, isso aqui é uma laje, né? E sobre uma garagem. E o apartamento está ali. Então, vocês estão vendo essa marca aqui, ó? É até onde foi a manta. Depois foi fechado com... Então, aqui tem a parte hidráulica, também foi colocada uma mantinha e tal, bem caprichadinho, tá? E então aqui foi feito o contrapiso e a manta está por baixo, tá? Então, o pessoal tinha, né? Os pintores foram passando lá a massa corrida e já foram avançando, daí o pessoal falou, não, deixa 20 centímetros aí, nós vamos ter que passar ainda um reboquinho aqui e tal, acertar essa parede, tá? Por isso que ficou essa mancha aqui na parede. Aí, como eu falei para vocês, a hora da verdade, né? É a colocação, então, do piso. Então, você pode fazer o assentamento cerâmico no piso ou na parede, tá? Depois é a próxima etapa aí que é feita, depois da impermeabilização, né? E assim por diante. E para finalizar, pessoal, então vem a pintura e a textura, né? Vocês viram aí na aula passada, no encontro passado, né, no conteúdo, que a impermeabilização ela é muito importante para a obra, para essa umidade depois não estourar cerâmica, né, não estourar pintura, da fluorescência, né, que a gente fala, e assim por diante, tá? E a pintura também, ela serve também como um selante, um protetor, né, para o ambiente, não é só para deixar bonito não, tá? Compressor e a pistola fazendo um projetado aqui, fazendo uma textura, né? Então, como eu também já conversei com vocês nos outros encontros, os edifícios hoje, as construtoras não estão mais colocando cerâmica, revestimento cerâmico, né? Muito difícil. Pastilhar e assim por diante está muito difícil. Então, o pessoal está fazendo textura que dá uma resistência maior para a parede e protege mais a edificação, tá? Aí textura vocês têm vários tipos, né? Grafiato, projetado e assim por diante. Então agora aqui eu vou mostrar para vocês a timeline daquela obra aqui de frente de casa que eu mostrei o vídeo no primeiro encontro, né, dessa disciplina, quando eles estavam concretando lá que usaram o vibrador, tá? Então olha só, você aqui tem o terreno, né, ele está limpo e o que o pessoal estava fazendo aí? Estava terminando de limpar, isso aí foi no dia 14/3/2017. Faz tempinho já, né? Já passou de 3 anos, tá? Então eles limparam o terreno, estava bem limpinho ali, bonitinho. Olha só a hélice contínua lá, começaram a fazer a perfuração. Então aqui está um pouquinho longe, mas ó, dá para ver aqui, ó, a marcação para fazer as estacas, tá? Onde a hélice contínua vai e furou, né? Já tá pronto agora. Então olha só a altura da broca para fazer esses furos, né? Que a gente estava comentando que tem que passar dos 30 metros por causa do lençol freático. Beleza? Então, isso aqui já foi no dia 16/3. Aí, depois que as brocas estiveram prontas, né? Chega o momento do quê? De fazer a viga baldrame e fazer os blocos. Lembra que eu comentei lá naquela imagem lá para trás que na nossa obra, por causa da inclinação do terreno, a gente fez a viga para cima e depois a gente colocou terra? Então, aqui é o contrário, ó, foi uma máquina, um trator, para fazer essa abertura. Nossa, professor, mas vai uma máquina dessa para abrir? É que assim, ó, aqui o bloco é grande, né? Tem 2x2. Lá naquela obra, eu acho que tinha 1x1. 2x2, aqui tem edifícios aqui em Balneário que chega 4x4, 3 de altura, tá? Alguns superblocos, esses prédios mais altos. Então, compensa essa máquina aqui. Às vezes, para fazer escavação, o pessoal usa o Bobcat, né? Que é um tratorzinho bem pequenininho. Tá bom? Então, isso aqui já foi no dia 6 de abril. Aí, no dia 26 de abril de 2017,
Nós temos aqui a montagem dos blocos, ó. Dá para ver aqui, já estava aberto, então eles abriram primeiro esse lado aqui, tem o gabarito aqui, ó, né, a madeirinha, tá? Então eles montaram aqui o gabarito e foram abrindo, né, o buraco. Terminaram ali, foram para a segunda etapa. Onde que foi a segunda etapa? Aqui. Eu também já falei diversas vezes para vocês que existe um problema, principalmente em balneário, que os terrenos são pequenos, de, onde colocar o material no canteiro de obras, né? Então, aqui eles fizeram por 2 etapas, foi um planejamento aí que eles montaram. Aí 4 dos 5, ó, 3 anos atrás, eles foram então, já terminaram do lado direito aqui do terreno, agora eles foram para o lado esquerdo. Aí 10 do 5, pós-concretagem dos blocos. Aqui eles estão abrindo os blocos agora para fazer as vigas. Os blocos já estão concretados lá, ó, tá? Já estão concretados. Aqui a montagem da caixaria da viga baldrame, então, ó. Aqui já está tudo concretado, os blocos já estão prontos, os ferros já estão aparecendo. De novo, vigas baldrame, eles estão trabalhando nessa região aqui, tá? 29 do 5, gente, olha só. 3 anos atrás, né? Aí 13 do 6, 13 de junho, blocos aterrados, aí tudo fechado de novo. Vigas baldrame do lado esquerdo, aí estão trabalhando aqui ó, nas vigas, tá? 16 do 6. Aqui vigas baldrames do lado direito. E eu não sou curioso, né? Olha só que legal aqui, ó, a concretagem das vigas baldrames. Abertos os buracos, então aqui eles estão concretando, de novo, ó, o caminhão lança, né? A betoneira. E aqui as vigas baldrames, ó. Todas concretadas, né? Então, fundação feita, ó. Olha aqui, ó. 2 de 7 de 2017, espera dos blocos. Então, as vigas, os blocos, tudo pronto aqui, ó. Esse é o alicerce da obra, né? Popularmente a gente sempre fala. Esse é o alicerce da obra. Aqui já começaram a fazer as ferragens dos pilares. Aqui já é 6 do 7. Daí, dia 12 do 7, caixaria para os pilares. Eles começaram a montar aqui, ó, as caixarias, tá? Dos pilares. Montagem da laje. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui eles não mexeram do lado esquerdo. Por quê? Porque aquele negócio do canteiro de obras que eu falei para vocês. Eles fizeram 2 etapas, tá? Aqui, se for ver, ó, eles estão colocando já o forro da laje, para montar a laje aqui por baixo, ó. Tá? Aqui é a rampa do carro, né, da garagem que sobe. Então aqui eles não mexeram, mas do lado direito já vai começar a montar. Aí 17/8, ferragem da laje, eles começaram a colocar a ferragem. Aí essa obra, eu não sei qual foi o motivo, ela ficou parada por um bom tempo, tá? Ficou 1 ano, acho, parada. E daí aqui, dia 10 de 4 de 2019, fim do embasamento. Ó, 1 ano atrás. Eles terminaram o embasamento. O que é o embasamento? É o térreo e mais os pavimentos garagem. E em cima, onde não pode ser coberto, é o salão de festa. Quer dizer, o salão de festa aqui, né? A área de lazer, desculpa. A área de lazer não pode ser coberta. Nesse caso aqui, o salão de festa vai ficar coberto, né? Ele vai ficar dentro aqui do prédio aqui, tá? Então, esse é o embasamento 100%, né? Coitadinha dessa casa, acabou com a casa. Sol de manhã esquece. Essas outras edificações que todas comprometidas também no quesito dos condicionantes térmico, lumínico e assim por diante. E essa imagem aqui do prédio, né, 20/4 aí, ó, 2020. Então foi quando eu tirei aquela foto que eles estavam concretando, já mostrei para vocês. Legal, gente? Bom, então o conteúdo da aula hoje, né, que a proposta pela professora conteudista, que quem criou o caderno, era essas etapas, né, dar uma acompanhada nessas etapas da obra. Então, é isso aqui, tá, que eu trouxe para vocês. Tentei trazer o máximo de conteúdo possível, também para não deixar muito cansativo, né, tá? E não vão deixar de estudar pelo caderno, beleza? Mas o que está faltando para nós? Eu comentei que hoje nós iríamos também resolver o exercício, né? Da unidade 3, o exercício final, e o exercício da unidade 4, que nós havíamos, aliás, não havíamos feito. Então, exercícios finais da unidade 3. Vamos aqui para o exercício 1.
Sobre a laje pré-moldada com vigota treliçada. Ó, acabei de mostrar para vocês ali numa obra, estava sendo concretada a laje. Então, assinale a alternativa correta. Os blocos cerâmicos cobrem os vazios e eliminam a necessidade de uso de formas de madeira para a execução das lajes. Yes, é essa mesmo. Está correta, é a opção A. Né? Pode ser o bloco cerâmico ou então o EPS, que é o isopor. B. Nesse sistema não é necessário o cimbramento reduzindo o uso da madeira na construção. Não é necessário. C. Por ser pré-moldada, não necessita de concretagem. Necessita, né? Tanto é que eu mostrei lá para vocês que necessita ser concretado. D. Após a instalação das vigotas, são feitas as formas para a concretagem. Não. Tem que estar tudo prontinho já para depois montar, passar todos os conduítes, a parte elétrica, o que tiver de hidráulica, né, para daí concretar. E as vigotas são preferencialmente apoiadas no sentido do maior vão. Também não, é do menor, né, para dar menos esforço. Então, quanto maior o vão, pensa assim, você tem essa distância aqui. Ela faz isso aqui, ó. Todo o material tem uma contraflecha aqui em cima, que são os esforços. E os materiais, então a vigota ela faz isso aqui. Todas, de concreto, madeira. Só que umas a gente consegue ver, principalmente as de madeira, tá? As de concreto a gente não consegue ver a olho nu, mas ela tem isso aqui, tem sempre os esforços no meio. Então, o exercício 1, letra A. Exercício 2. Considerando que o terreno tem pouca resistência na superfície e a construção é térrea, decidiu-se pela execução de uma placa contínua em toda a área da construção, com o objetivo de distribuir melhor a carga. Esse sistema é chamado de... é muito fácil, né? Calçada? Não, calçada é somente uma lajezinha pequena, né? Feito em torno da obra, ou então para acesso e circulação de veículos e pessoas. B. Direta? Não. C. Radier? Yes. C. Letra C. É a letra correta. Por quê? O radier é como eu dei o exemplo para vocês. Imagina um terreno lamaçal, né? Lamacento, e você joga uma tábua em cima e pisa em cima dela. Ela vai dar uma assentada e vai dar estabilizada. É isso que o radier faz. D. Sapata corrida? Não. A sapata corrida ela não tem toda a área da construção, né? É só onde as paredes estão descendo e não tem pilar. E tubulão? Não, tubulão. Tubulão é para túnel, para viaduto, para ponte e assim por diante. 3. Considerando as peças estruturais, vamos lá. Considerando as peças estruturais estudadas, assinale a alternativa correta. As estacas pré-fabricadas de concreto são fundações diretas, utilizadas para transpor camadas de solo mole. Ok, correto. Elas são diretas, né? Então, a parede, o elemento de vedação da casa, ou a laje, ela vai direto em cima dessas estacas. B. As lajes maciças não podem ser apoiadas diretamente sobre pilares. Errado, né? Como é que o radier é feito? O pilar vai em cima da laje. E também as lajes maciças não podem ser apoiadas diretamente sobre os pilares. É o contrário, né? A laje ela nunca fica apoiada em um pilar, ela vai ficar apoiada na viga, tá? As lajes com vigotas pré-moldadas são executadas a partir de vigotas espaçadas, com colocação de formas de madeira e uma fina camada de concreto. Não. Errado. D. Os painéis treliçados são apoiados lado a lado, sobre vigas ou diretamente sobre pilares. Não também. As paredes, letra E. As paredes do sistema tilt-up são executadas em seu local original. Não. Então, essa aqui são os exercícios da unidade 3. Agora nós vamos lá para os exercícios da unidade 4. Deixa eu lá direto para o finalzinho. Só posicionar aqui. Então, olha só. Exercício 1.
Com relação às atividades envolvidas durante a etapa de serviços preliminares, é correto afirmar que não é necessário precisão na demarcação da obra, pois o esquadro pode ser corrigido durante a execução da alvenaria. Claro, pode ser corrigido. É só você demolir a casa inteira e fazer de novo. Tá? A opção A está errada. Não, o gabarito tem que estar exato, né? Tem que estar no esquadro, tudo bonitinho. Grandes obras são contratados topógrafos, tá? Para fazer essa marcação aí, para ver se está no esquadro e assim por diante. B. A definição da superestrutura independe do tipo de solo. Errado. Lembra que eu falei para vocês? O engenheiro agrônomo, o geólogo ou o engenheiro civil são os profissionais que vão analisar uma amostra de solo para poder decidir qual é o tipo de fundação. C. Os movimentos de corte e aterro no terreno podem comprometer a estabilidade de estruturas vizinhas. Legal. E essa foi uma questão que eu esqueci de comentar com vocês ali na timeline, tá? Sempre quando você vai fazer uma obra e vai precisar fazer demolição, ou até mesmo obras de grande porte, você precisa fazer uma vistoria nas casas vizinhas para ver se não tem trincos, rachaduras, fissuras e assim por diante. Por quê? Acontece muito depois do proprietário da obra vizinha acusar que foi a construção que fez aquilo, que danificou a sua obra. E a construtora tem que ir lá e arrumar, tá? Dependendo do que for, né? Dá um prejuízo imenso. Então isso aí tem que tomar cuidado. Então a primeira, a 1 é C, a D ali, né, da 1. A marcação da obra é feita diretamente na terra com pó de gesso. Olha, gente, o que eu vou falar para vocês? Eu mostrei na imagem lá, né? Que é aquela imagem lá que tinha os dois estrados furando, né? Tava lá a cal lá direto na terra, mas não é o certo, tá bom? Então, tecnicamente aqui a D não está certa, está errada. E a locação de obra reproduz em escala reduzida o que a planta. A locação de obra reproduz em escala reduzida o que a planta. Não sei, mas está errado. Tá? Não entendi essa aí. 2. Assinale a opção correta a respeito da execução e inspeção do serviço de alvenaria em obras da construção civil. Então, no assentamento da argamassa para a execução da alvenaria são utilizadas as seguintes ferramentas: colher de pedreiro, desempenadeira, bisnaga e meia cana. Não, meia cana não tem nada a ver. Lembra aquela imagem daquele senhor que estava com uma desempenadeira, tentando tirar a sujeirinha lá do contrapiso, tá, da concretagem? É esse aqui, a desempenadeira. B. Na fixação da alvenaria, não há necessidade de preencher toda a largura do bloco com argamassa. Claro, claro que tem. Né? É bom que é igual bolo, assim, né? Recheio de bolo. Ou então aquele pão de batata que se come com catupiry, que aquilo sai assim, sabe? A massa da alvenaria tem que ser assim também. Tanto é que o pedreiro vai lá, passa a colher, né? E tira a sobra. Tá? Tem que sobrar do que faltar. C. A verga e a contraverga devem ser apoiadas na alvenaria, e no mínimo 20 centímetros. Correto, está certinho. É a letra C. Então, exercício 2, a correta é a C. A D. A verga é construída na parte inferior da abertura e pode ser de bloco, canaleta ou pré-fabricada. A verga ela é na parte inferior, mas ela não pode ser de bloco e nem canaleta, tá? Mas pode ser pré-fabricada. E o encontro entre alvenarias pode ser executado sem travamento, mas nunca, né? Senão a parede tomba. Ali é um tipo de amarração, né? Coloca aqui, vai na metade, coloca aqui, vai outro na metade e assim por diante. E para finalizar, então, o exercício número 3. Então, a questão 3 aqui, pessoal, não sei se vocês entenderam como é para ser feita. Você vai ler aqui as opções e relacionar com os elementos aqui, tá? Os batentes, vigas, esquadrias, parapeito e contramarco, tá? Da parte das esquadrias. Então, qual é a sequência correta aqui? É da letra B, tá? Então, primeiro é batente, então é o 4. Depois vem o 2, que é a verga.
Aí vem o 1, que é esquadrias. Depois vem o 5, que é o parapeito. E por último vem o 3, que é o contramarco. Tá? Então, essa é a resposta, a resposta do 3, do exercício 3. A correta é a letra B. Beleza? Gente, então essa foi a última aula, o nosso último encontro da disciplina de Materiais, Tecnologia da Construção e Sustentabilidade. Agora, na segunda-feira, vocês farão, então, a avaliação, a provinha. Boa sorte, tá? Desejo toda a sorte do mundo aí para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só me chamar e nos encontramos na outra segunda-feira, então, já com a disciplina de Sociologia. Tá bom? Até mais!